A Luiz Barça do Comprando Ações da Taesa esses dias, mesmo com toda essa questão ali envolvendo os dividendos, envolvendo aqui recomendações de vendas de casas de análise, vamos ver o que a Luiz tem a falar e vamos ver também o que tem para acontecer com a Taesa aqui nesse futuro próximo. Tem inclusive dividendos em breve, né? Mas antes vamos dar uma olhada rapidamente aqui no discurso do Lula, que no primeiro momento chegou a mexer com a bolsa, mas depois ela deu uma recuperada. Parece que o pessoal entendeu que a bolsa tá barata demais. Vamos dar uma olhada então no que ele disse. Bom, então vocês devem saber que a bolsa vem subindo recentemente aqui daquele fundo por conta dos Estados Unidos também, mas muito por conta do Brasil, que nós temos aqui sinalizado, o próprio Lula sinalizou, que vai fazer corte de gastos, e esses cortes de gastos foram amplamente aqui falados pelo Haddad, né? Ele focou muito nisso aqui. Só que aí veio hoje o Lula e dá um discurso um pouco contrário a isso, né? Ele fala que ele tem de estar convencido se há necessidade de cortar ou não. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande, esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça de alguns especuladores. Ou seja, um discurso sem nexo nenhum, porque se você tem aqui uma meta, você tem que cumpri-la, senão qual credibilidade você passa para o país? Como que um gringo vai continuar investindo aqui se você diz que vai fazer uma coisa e não a faz? Então a entrevista foi tomada por discursos corretos e discursos muito incorretos. Ele ficou se contradizendo aqui. Então olha só, por exemplo aqui, nesse trecho ele disse que a minha mãe dizia que a gente nunca pode gastar mais do que a gente ganha, que é corretíssimo esse discurso da mãe dele, ele deveria seguir, né? Mas ele também diz que primeiro eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Você sabe que eu tenho uma divergência de conceito com o pessoal de mercado. Nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto. Acontece que gasto é gasto, não importa no que você está gastando, o que importa é você priorizar os gastos importantes. Não adianta você querer gastar mais do que você ganha, não adianta. Então você pode ter lá um gasto com supermercado, um gasto com médico, um gasto com passeio. Se você está gastando mais do que você ganha, então você vai ter que reduzir alguma coisa. Talvez você gaste menos com o supermercado, talvez tire um pouco os passeios. Você que tem que priorizar. Se você acha que o gasto ali médico, por exemplo, é impossível tirar, então não tire, mas tire os outros que têm possibilidade de corte. A verdade é que você não pode gastar mais do que você ganha. A mãe dele está certíssima. E para uma pessoa comportar despesas maiores, ela tem que ter receitas maiores. Como que se aumenta a receita? Tendo salários maiores. Para isso você pode estudar para ter uma profissão melhor. Enfim, são N estratégias aqui para aumentar a receita na pessoa. E para o governo, como é que o governo comporta maiores despesas? A única forma são mais impostos, né? Então, para você não aumentar a carga tributária, a única solução é você fazer o Brasil crescer. Deixa o Brasil crescer e esse mesmo imposto, essa mesma carga tributária vai te trazer mais arrecadação. Agora, para você resolver isso no curto prazo, não existe mágica. São maiores impostos, ou seja, no curto prazo não tem saída a não ser reduzir os gastos, não tem saída, ou então você vai continuar criando impostos, 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 porque já dizia a Dama de Ferro, não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas pagadores de impostos. E quando perguntado sobre o déficit fiscal zero em 2025, a resposta dele foi a seguinte: este país não tem problema se o déficit é zero, se o déficit é 0,1 ou se o déficit é 0,2, ou seja, eu levo a entender aqui, né, que nós teremos o ano 2025 um pouco difícil novamente para a Bolsa, porque não tem um compromisso tão forte assim com o fiscal, mas ao mesmo tempo também não é aquela bagunça que era no governo Dilma. Então eu acho que é um período de oportunidades, mas aí cada um tira a sua conclusão. E diante de tudo isso que eu estou falando aqui, é bacana posições exatamente como a Taesa, Transmissão Paulista, empresas de transmissão de energia que não estão nem aí se o Brasil vai se perder aqui por um período, se vai ter inflação alta, que eu não acho que vai ser esse caos todo, mas caso aconteça, essas empresas elas são blindadas, né? Óbvio, não 100%, porque elas estão no Brasil, né? Tem ali exposição à dívida e tudo mais, mas de qualquer forma elas têm ali o reajuste à inflação, tem as receitas garantidas, são empresas das mais perenes aqui que temos na Bolsa. E a gente já vai entrar aqui no assunto Taesa, mas só para explicar o porquê que a Bolsa estava caindo no primeiro momento e já começou a se recuperar logo na sequência, um dos motivos é exatamente ali a fala do Haddad. Ele veio dizer que o discurso do Lula está fora de contexto, que não é bem assim, inclusive ele já falou que o governo vai divulgar os possíveis bloqueios para o cumprimento das regras fiscais, então ele veio fortalecer aquilo que ele já vinha dizendo, né?
Fica aquela dúvida, será que o Lula está fazendo só o populismo dele, falando para a base dele, ou será que realmente ele está com intenções aqui anti-mercado, né? A gente fica um pouco nessa dúvida, o fato é que o mercado resolveu dar crédito ali às falas do Haddad também. E voltando agora aqui ao assunto Taesa, nós temos aqui então a Luiz falando que comprou ali ações da Taesa ao fim do mês de junho, aproveitando o fluxo de dividendos que ela estava recebendo ali da Petrobras, do Banco do Brasil, que ela chamou de um aporte de manutenção, ou seja, um aporte mais suave ali, né? Ela entende que existe um pessimismo injustificado, na opinião dela, diante da política de dividendos sobre o lucro regulatório, o que eu acho fantástico, tá? Esse negócio de lucro regulatório, porque como eu já disse outras vezes em vídeos para vocês, este é o lucro real da empresa, esse é o lucro ali que vai ter uma representatividade um pouco mais próxima do que realmente está acontecendo ali com a empresa e não o lucro IFRS, que é aquele lucro que ela utilizava antes para os dividendos, que tem mais um posicionamento um pouco contábil, tá? Então é muito melhor o lucro regulatório. E aí também deu uma margem com um pouco de queda nos dividendos, né? E ela fala assim, vamos fazer as contas então. Se assumirmos os números atuais, há uma queda pontual em 2024 de 10% nos dividendos em relação a 2023. Estamos falando de uma diferença de 30 centavos per unit. No acumulado no ano já anunciou 2,22. Na opinião de vocês, justifica uma queda na ação de R$ 5,00 no preço em relação à máxima do ano? A segunda pergunta é, quem está vendendo está considerando um compromisso de payout de 90% a 100% para 2025, porque a empresa disse que esse dividendo vai aumentar novamente o payout para 2025, o que na minha visão até nem precisava aumentar, a gente entende que é necessidade de investir da empresa, tá? Mas ela falou aqui que vai aumentar, né? Por último, mas não menos importante, o dólar para cima, IGPM para cima. Em maio já tivemos evolução de 0,89 nesse indicador, que por sua vez corrige 59% da RAP, e tem o IPCA que também está subindo ali, né? E também vai corrigir o resto das RAPs da empresa. Aquilo que eu falei, né? Independente do que está acontecendo aqui com a economia, essa empresa é super resistente, né? Então não está nem aí, na verdade. Então assim, aquele investidor que coloca o dinheiro em renda fixa por medo, eu não preciso ter medo da bolsa se tem ações como a Taesa, por exemplo, né? E aí o investidor de longo prazo com atitudes de curto prazistas é o eterno comprador de yield do passado. É o que eu sempre digo, né? Você tem que olhar o yield de amanhã, né? Não ficar olhando o que aconteceu com o último dividendo que está acontecendo agora. Ah, esse yield caiu, eu vou vender. Meu, esquece. Fica olhando o que vai acontecer mais à frente ali, né? Esses comentários dela estão totalmente coerentes com o investidor de longo prazo, porque é isso que a gente faz. E olha só que curioso, mesmo sem ela ser aquela caçadora de fundo perfeito em preço, ela acabou acertando o fundo perfeito ali recentemente. Provavelmente a gente vai dar uma olhada no gráfico daqui a pouco, tá? Mas inclusive, se você quer ver os comentários da Luiz e do pessoal do AGF que eles estão comprando ali, eles sempre costumam falar na plataforma do AGF. Eles costumam falar na plataforma do AGF, ao qual você pode se cadastrar utilizando o meu link que está na descrição do vídeo e ganhando 30 dias grátis, tá? E aqui no AGF também tem muita coisa de dividendos, é preço teto, é mapa do dividendo inteligente, tem muita coisa relacionada a dividendos para quem gosta, tá? E com essa recuperação parcial das ações da Taesa, ela vem em queda então nesse topo recente de 3,40, ou seja, 8,8% desde esse topo recente. Então olha só, nesse dia 20 aqui de manhã ela comentou lá no AGF que havia comprado ações da Taesa, né? E provavelmente ela comprou em algum desses dias anteriores aqui, ou seja, o fundo praticamente, que também coincide esse fundo com o valor que eu havia colocado aqui no gráfico de 33,20, que é um ponto onde eu estaria me comprometendo a comprar a Taesa caso ela caísse mais. E como ela vai subindo, né, adivinha o que vai acontecer? Eu vou ganhar mais dinheiro aqui, mais dividendos com opções para comprar mais Taesa no futuro. Por que que eu não simplesmente comprei Taesa também nesse ponto aqui? Porque eu estou focando em outras empresas, estou de olho demais na Transmissão Paulista, né? É um case aqui que merece a nossa atenção, mas, mas eu poderia ter comprado a Taesa também, né? Assim, eu vejo a Taesa como uma empresa, como forma eu já disse, uma empresa muito bacana aí para quem quer proteção contra todos esses ruídos, tá? E, aliás, como eu sempre digo para vocês, essa estratégia de utilizar opções para ganhar mais dividendos, para comprar mais ações posteriormente, é fantástica, tá? Você pode ganhar tanto na baixa, como foi esse caso, como na alta, como já foi anteriormente, tá? E para você aprender a fazer esses dividendos com opções, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Somente nesse vídeo você vai encontrar lá o link para poder comprar apenas o curso de opções, caso você não queira levar o meu curso de investimento junto, e
eu acho que é uma bobagem, você deveria levar os dois, que é muito bacana também, tá? E no site topações.com.br você vai no FAQ, você encontra aqui a parte onde eu te mostro o que eu ensino no meu curso de opções e também no meu curso aqui de investimento, renda variável, foco em ações e tudo mais, tá? Então vai lá e confira. E voltando aqui no AGF, vendo a parte de aluguéis de ações, lembrando que o seguinte, tá, pessoal? Quanto mais uma ação está sendo alugada, mais tem gente apostando contra a queda. Isso aqui tem como, causa uma pressão negativa nas ações. E aí, olha só, em alguns momentos o pessoal foi bem negativista, depois diminuiu, mas de modo geral ela está num nível alto aqui de aluguéis de ações, mesmo com, ó, deu uma aumentada aqui no começo do ano, deu uma diminuidinha, e mesmo aqui nesse patamar um pouco menor ainda é muito alto, tá? É uma empresa que vem há trocentos anos com o pessoal apostando contra ela, mas quem é buy and hold mesmo acaba não deixando ela cair, que sempre dá uma beliscadinha. Eu mesmo não tenho comprado forte a Taesa faz tempo, mas teve um fundo aí, acho que foi no ano passado, que eu já dei uma beliscadinha. Então, assim, é uma empresa que eu jamais vou pensar em vender, e quando acaba caindo muito, eu vou lá e dou uma beliscadinha, assim como a Luísa fez agora, uma beliscadinha tranquilinha ali, sem essa de ficar pensando em vender um ativo que nos protege contra a inflação. É pelo menos esse é meu racional, né? Então, olha só, vindo agora na parte de dividendos, a gente vê que o dividend yield previsto para ela no ano é de 10,36, o que é um ótimo yield, bem acima do preço teto, enquanto o próximo anúncio de dividendo deve acontecer ali em agosto. E quando a gente vai na parte de agenda, nós temos aqui eventos importantes na Taesa, que é dia 5, ela tem aqui a divulgação de resultados. Então, talvez neste dia 5 seja anunciado os dividendos da Taesa, tá? A gente não tem como garantir, mas seguindo o mapa do dividendo inteligente, seguindo aqui a lógica, talvez já aconteça o anúncio de dividendos já nesse dia 5. Não se esqueça do like no vídeo e deixa seu comentário sobre Taesa. Você está comprando, está vendendo, está só observando nesse momento? A que ponto você volta a comprar um pouquinho aí, pelo menos, de Taesa? Um abraço e até o próximo. Valeu!